Shade, o Homem Imutável, é uma série de quadrinhos da Vertigo publicada durante os anos 90 em 70 edições. Porém, nas 18 primeiras, o autor Peter Milligan introduz o personagem em um grande arco de 18 edições chamado O Grito Americano. O Grito Americano nada mais é que um aspecto sobrenatural que procura construir uma espécie de caos na sociedade norte-americana através de algum aspecto social considerado falido no país. E bom, o Shade não é da Terra. Ele é de um planeta chamado Meta, que de X em X anos envia um representante para a Terra para observar a nossa cultura e pesquisar se existe alguma coisa útil por aqui para o planeta deles. Porém, o escolhido para vir para a Terra precisa passar por um banho de imersão cultural. É uma espécie de máquina em que a pessoa entra e lá dentro ela fica recebendo informações culturais sobre o local que ela vai. O Grito nada mais é que um desses representantes que passou tempo demais imerso nessa máquina, especificamente na cultura do país que ele visitaria, que é os Estados Unidos. E depois que os agentes de Meta perceberam que o Grito Americano perdeu o controle quando chegou na Terra, eles precisaram de uma outra pessoa para vir aqui conter esse ser, que foi o próprio Shade. E como o Grito Americano já havia passado por todo aquele banho de imersão cultural, ele acabou criando um nacionalismo exacerbado a ponto de não aceitar os problemas dos Estados Unidos, utilizando assim de qualquer método que pudesse para poder limpar o país de todo o mal que ele considerava, como as pessoas pobres, pessoas presas, prostitutas e todo tipo de aspecto visto como um problema por parte da sociedade norte-americana, digamos assim, a escória enxergada pela sociedade. E a partir disso, esses problemas são colocados em um exagero por parte do autor para que ele possa discutir a história que acontece de fato no país, nos Estados Unidos. E ele utiliza isso para disparar diversas críticas para o país que é considerado perfeito por muitas pessoas, mas que agora tem um inimigo que pode destruir ele com o próprio caos que já existe lá dentro. Todos os arcos dentro do arco maior, que é o Grito Americano, são excelentes, mas pela data de publicação da história, o Peter Milligan não pôde prever que aproximadamente 30 anos depois do fim de seu quadrinho, o Grito Americano ia voltar, mas dessa vez no mundo real. E ele ia entrar em um inimigo invisível, mas muito poderoso, chamado Internet. A internet foi inventada em meados dos anos 90 para fins militares de transmissão de mensagens. Foi expandida para universidades e, por fim, chegou para um público bem amplo. Quem entendeu seu poder se deu bem logo de cara, como por exemplo a Amazon, que criou um império via comércio eletrônico. Mas é perceptível que a rede foi subestimada em parte da sua história, considerada uma tecnologia passageira ou até mesmo inútil por alguns. Os motivos para isso são diversos, mas creio que o principal deles seja a falta de informação de grande parte da população com relação ao que a internet de fato é. Diversos países possuem populações quase inteiras que creem que a internet é o Facebook, por exemplo. Inclusive, em uma pesquisa de 2017, foi constatado que esse número chega a 55% da população brasileira. E seria possível descrever por horas e horas o que a internet proporciona hoje, como ela de fato controla e movimenta o mundo à sua volta. Mas durante todo o tempo de sua existência, ela foi primordial na comunicação de pessoas. Fóruns, redes sociais e aplicativos massivos de mensagens são alguns dos exemplos mais comuns. E a internet, assim como a vida real, sempre possui todo tipo de conversa, política, sociologia, crime, jogos, filmes, quadrinhos, etc. Tudo bem, mas onde entra o Shade, nessa conversa toda de internet? Como eu citei, o Grito Americano dessa vez voltou no mundo real e escolheu a internet para poder atacar. Pois nos últimos anos tudo cresceu de forma exponencial, tanto em acesso quanto em aspectos negativos que a internet traz de forma inerente a ela, como o anonimato, a possibilidade de afirmar qualquer coisa sem compromisso com a veracidade dos fatos e a coleta massiva de dados das pessoas. E o Grito Americano trouxe exagero exatamente nesses três aspectos que eu acabei de citar. Não é possível simplesmente acusar a população também de ignorância ou de estar mal intencionada ao compartilhar fake news que contém mentiras e acusações. Existe um projeto claro por trás de fake news e engajamento político na internet. O escândalo que apresentou isso ao mundo, sem dúvidas, foi o da Cambridge Analytica. Aliás, existe um bom documentário sobre o tema na Netflix chamado The Great Hack, ou Privacidade Hackeada em português. A Cambridge Analytica foi uma empresa de data science e análise massiva de dados utilizados em eleições. O caso mais famoso, sem dúvidas, foi a eleição do Donald Trump, onde a Cambridge Analytica utilizou dados do Facebook de milhões de eleitores norte-americanos para direcionar propagandas políticas com maior precisão. Isso não parece tão nocivo em um primeiro momento, porém essa indústria coletou dados sem autorização consciente do usuário e os utilizou não para direcionar a propaganda à base de candidatos do Trump ou de forma aleatória, mas verídica, com informações reais. Mas ela utilizou isso para conseguir criar fake news específicas para determinados públicos que estavam em dúvida sobre quem votar ainda, ou seja, as pessoas que ainda tinham dúvidas e poderiam virar essa eleição. Outro ponto levantado é que o usuário, ao aceitar os termos e condições na internet e em softwares, ele de fato aceita tudo sem ler. Esse
Esse é um problema antigo, não é exclusivo de apps e redes sociais, porém é outro debate antigo já na comunidade da ciência de dados. Outro documentário chamado Sujeito a Termos e Condições questiona a maneira desonesta que contratos de software são enviados ao público. Eles são criados de maneira a não serem claros o suficiente com o usuário. E outro aspecto discutido é a necessidade de deixar os pontos mais sensíveis em evidência nesses contratos. Como, por exemplo, colocar em letras grandes logo no início caso exista coleta de dados do usuário. Coleta de informações sensíveis, como fotos e documentos, devem estar ainda mais em destaque. A informática e a internet possuem um problema crônico de legislação que sempre esbarra em políticos que não entendem com o que estão lidando e com empresas que possuem interesse em manter tudo uma grande terra de ninguém. As maiores empresas do mundo hoje não possuem responsabilidade alguma com o que é feito com seus produtos, como o caso do próprio Facebook, tendo o Mark Zuckerberg tendo que depor no Senado norte-americano, justamente por conta do caso da Cambridge Analytica. Isso relacionado ao roubo de dados de milhões de pessoas utilizando o Facebook como ferramenta, e a empresa poderia claramente ter freado esse processo. Mas milhões e milhões de dólares para o Facebook diariamente, sem dúvida pesaram na hora de fazer uma denúncia à maior ameaça à democracia norte-americana nos últimos anos. E isso não é restrito só aos Estados Unidos, isso também aconteceu, por exemplo, no Brexit, e o próprio Brasil aparece no documentário sendo citado por ter eleito um extremista de direita, com uma estratégia muito parecida. O método é o mesmo em vários lugares, mas existem variações. O Brasil, por exemplo, é o país que mais utiliza o WhatsApp no mundo. O aplicativo conseguiu de forma impressionante se infiltrar em todas as camadas da sociedade. Não importa se a pessoa tem dificuldade com tecnologia, é muito provável que ela consiga compartilhar vídeos e mandar áudios esbravejando via WhatsApp. É questionável que esse engajamento possa ter sido orgânico por eleitores angariados durante a eleição. Porém, a quantidade de produções, a engenhosidade de como as mentiras pegam determinados públicos e a quantidade de disseminação disso torna essa possibilidade mínima. O mais provável é que houve um investimento massivo em propaganda falsa que afetou diretamente o poder de decisão do povo durante a eleição. E eu tenho certeza que tudo isso vai muito além. E, infelizmente, esse é um conhecimento pouco divulgado das ferramentas de dados. É uma tecnologia que pode ser útil para fins como saúde, segurança, rastrear pessoas perdidas, entre dezenas de outras funções que tornariam a convivência humana muito mais fácil. Porém, não é isso que acontece. Podemos perceber que estamos em um cenário digno de cyberpunk, dos cyberpunks mais assustadores que você conhece, para falar a verdade. Estamos em mais uma das cíclicas crises do capitalismo. Porém, agora temos tecnologia para tornar possível o engajamento por meio do ódio. No vídeo, George Floyd, o Capitão América aqui do canal, o Bruno cita o quão complexo pode se entender política. Pessoas passam a vida lendo e estudando, e mesmo assim, possivelmente, ela desenvolve a compreensão de alguns aspectos políticos do mundo à nossa volta, mas ainda cheia de dúvidas. E esse mundo complexo não é simples e nem mesmo tranquilo de encarar, pois todos possuem algum tipo de resposta para o problema. Todos imaginam que algo rápido e fácil pode ser feito para a situação econômica e política do seu país melhorar. E é aí que o ódio parece entrar com tanta força. Ódio a imigrantes, mulheres no mercado de trabalho, negros, etc. A luta parece ser apenas contra os preconceitos, mas ela inicialmente é de classes. Pessoas que não querem perder suas posições sociais e econômicas que são tão confortáveis dentro do capitalismo. E não é algo novo na história, isso já aconteceu antes, como por exemplo o massacre de Tulsa, ou conhecido popularmente como da Wall Street Negra, local onde o povo negro prosperava economicamente, grupos racistas o destruíram, aspecto que foi retratado na série Watchmen da HBO de 2019. O ponto é que tudo isso é evocado novamente e é muito assustador por um motivo. E acho que o Bad Religion explicou muito bem esse motivo na música lançada em 2018, chamada The Kids Are Outright. Temos ferramentas brilhantes para impulsos antigos que não podemos sequer entender. Novas ferramentas para impulsos que já deveríamos ter superado há muito e muito tempo atrás. Com esse caldeirão de coisas, as fake news e mentiras engajam de uma maneira tão simples que esse jogo psicológico parece nem ser muito complexo de criar, na verdade. E a situação atual é tão absurda que somente um quadrinho com um personagem com objetivos tão distorcidos da realidade poderia nos ajudar a entender o tamanho da insanidade que é o mundo à nossa volta hoje. Seus dados são valiosos, mas você não tem mais controle sobre eles. Sua vida é controlada, e agora só resta tentar ser o mais consciente possível com as informações do mundo à sua volta. Tentar não ser controlado nesse mundo vai ser difícil. Os algoritmos, as bolhas, as propagandas estão sugando sua sanidade aos poucos. E o pior é que você está percebendo e não está podendo fazer muito para controlar isso. Só nos resta primeiro entender a loucura massiva de dados
e como eles estão sendo usados mundo afora, para que não acabemos com nossas democracias mais e mais fragilizadas por conta de um abraço sufocante do grito americano. Meu nome é John Holland. Se você quiser ver outros vídeos como esse, dá uma olhada no canal. Se você curtiu o vídeo, comenta o que você achou, opina sobre o assunto, dá um like e se inscreve no canal. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado.